Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei que horas você vai estar assistindo essa aula, então fica aí a minha saudação geral. Um pouco sumida, é verdade, mas estamos aí na atividade e hoje falando sobre clima. Bom, esse é um tema que eu particularmente gosto muito e tenho certeza que se vocês não gostarem, pelo menos ao final vão ver que ele tem uma aplicação muito interessante e pode ser sim que você veja esse tema lá na frente. Talvez você pense, mas eu só vou passar pelo primeiro ano uma vez. Bom, alguns vão passar duas vezes, mas esse não é o ponto. O ponto é que clima é sempre um tema que pode aparecer para você lá no Enem, no concurso da SPSEX. Pode ser que você faça com vestibular, como o ERJ, FGV. Enfim, clima é um tema muito comum, até pela sua grande interface com paisagens naturais, questões, digamos, ambientais, como até mesmo políticas, a questão do aquecimento global. Então, o clima é um tema que abraça tem muitas interfaces. E hoje nós vamos falar sobre aspectos do clima, de climas do mundo. Eu vou dividir essa apresentação em algumas partes. Primeiro, uma recapitulação. Vamos rever alguns conceitos relacionados a fatores geográficos do clima. Isso só para reforçar alguns conceitos, algumas palavras, algumas expressões chaves para a gente ver lá na frente. A segunda parte, vamos falar sobre climogramas. Essa ferramenta tão importante, que é muito importante mesmo que você se familiarize com esse tipo de informação, que é uma informação gráfica sobre a questão climática. Depois vamos falar sobre climas. Aí sim, o core do nosso trabalho, os climas do mundo, tipos climáticos. E aí sempre trazendo aí alguns climogramas para exemplificar como esses climas aparecem graficamente para você. E depois vamos falar algumas situações curiosas para você ficar, digamos, esperto quando você for comparar tipos climáticos e principalmente para você pensar a espacialização dessas questões relativas ao clima. E, por fim, exercícios. Alguns exercícios que eu vou trazer aqui para mostrar para vocês como essas questões podem aparecer para você. Digamos, pode aparecer na AP, na E ou lá na frente, algum concurso que você possa vir fazer. Beleza? Então, vamos ao nosso trabalho. E vamos começar recapitulando, resgatando algumas informações importantes para a nossa caminhada. E o primeiro ponto é lembrar quais são os fatores climáticos. Lembrando, fatores climáticos são fatores relacionados à geografia do lugar que interferem na questão climática. Lembrando que quando falamos de clima de um lugar, falamos em temperatura, umidade e pressão. E essa temperatura, a umidade, a pressão varia em função de altitude, em função de latitude, em função de cobertura vegetal, enfim, questões situacionais, questões relativas à posição do lugar, à geografia do lugar. Por isso chamamos de fatores geográficos do clima. Seriam aqueles fatores relacionados à geografia do lugar que vão interferir na definição do clima daquela área. E aí, nós temos o primeiro, a latitude, que, como vocês já devem estar cansados de saber, latitude nada mais é do que você pensar a distribuição da insolação, da incidência dos raios solares a partir do globo. Vocês estão aí vendo desde as séries iniciais que o Sol incide perpendicularmente ali na linha do Equador e os raios tangenciam à medida que vai subindo. Então, ali nos polos tem digamos, um resvalar desses raios solares, o que leva aí uma menor absorção dessa energia, consequentemente, menores temperaturas. Então, quando falamos em latitude, é importante pensar latitude. Quanto mais próximo do Equador, mais quente.
Quanto mais longe do Equador, mais frio. Mas a questão da latitude não mexe só com isso. Mexe também com amplitude térmica. Quanto mais próximo do Equador, menor é a amplitude térmica. Quanto mais longe do Equador, maior é a amplitude térmica. A gente poderia resumir em algo mais ou menos assim. Eu, como já disse, gosto de esquemas gráficos e eu sugiro esse aqui para vocês. Terra, linha do Equador, e aqui, média da temperatura. As médias são maiores aí junto ao Equador e são menores à medida que você vai para os polos, ou as altas latitudes. Por sua vez, a amplitude térmica, que é a diferença entre a máxima e a mínima temperatura, elas são maiores à medida que você se aproxima dos polos e menor junto ao Equador, algo mais ou menos assim. Captou a ideia? Pois bem, acho que esse esqueminha aí resume bem como funciona aí a latitude. Um outro ponto é continentalidade e maritimidade. Basicamente, é você pensar que cidades, localidades litorâneas têm o seu clima influenciado pela proximidade do mar. E cidades interiores, ou seja, mais continentais, têm também essa situação influenciada no seu clima. E qual é a influência da continentalidade e maritimidade? Basicamente, estamos falando de... me fugiu a palavra, de amplitude térmica. As cidades litorâneas tendem a apresentar menor amplitude térmica do que as cidades continentais. Isso porque o oceano ele funciona como uma espécie de regulador térmico. Basicamente, você tem que pensar o seguinte. Um exemplo bem tosco. Você pega aí um recipiente, uma panela, joga água e esquenta essa água a 100 graus. Ela vai ferver. Depois de, digamos, você desliga o fogo, você espera aí uns 10, 15 minutos. Quando você vai conferir essa água, ela ainda está quente. Isso quer dizer que essa água ela conserva calor e vai liberando essa energia aos poucos. Se você pegar essa panela que foi aquecida, tirar toda a água dela, após esses mesmos 15 minutos, ela vai estar completamente fria. Isso mostra que esses corpos sólidos como metal, eles perdem calor mais rápido. Então, a superfície continental sólida, ela absorve muita energia e se aquece mais por isso. Mas ela perde energia mais facilmente. Por isso que cidades interiores, como por exemplo Brasília, podem ter dias muito quentes e noites muito frias. Ao passo que cidades litorâneas como Rio de Janeiro, São João da Barra, Vila Velha, Natal, por conta dessa questão do litoral, a diferença de temperatura entre dias e noites ela é arrefecida, ela é menor, ou seja, menor amplitude térmica. Bom, um outro ponto é a altitude. Basicamente, a altitude, você teria essa relação. Nível do mar e quanto maior a altitude, grande altitude, pequena altitude. Quanto maior a altitude, as médias
térmicas, elas são menores. Quanto mais próximo ao nível do mar, as médias térmicas são maiores. Então, você tem aí como funciona o fator latitude, aliás, digo, altitude, como questão de fator climático. O outro é o tipo de superfície. Falamos anteriormente sobre continentalidade e maritimidade. De certa forma, estamos falando de tipo de superfície. Mas o fato é, quando falamos agora de tipo de superfície, estamos falando de superfícies impermeabilizadas, superfícies urbanas, muito cimento, muito asfalto, superfícies de cobertura vegetal densa, coberturas florestais, superfície de cobertura vegetal esparsa, como, por exemplo, algumas monoculturas de trigo, soja, café. Estamos falando de pastagem, estamos falando de corpos hídricos, lagos, lagoas. Sim, o tipo de superfície também interfere aí na questão climática, principalmente no comportamento da temperatura e também na umidade do ar. Outro ponto, vamos aqui. Esse albedo. Esse conceito é muito legal. Está ligado a tipo de superfície. Eu quero que vocês pensem o seguinte. Albedo é a capacidade de um corpo de absorver / refletir energia. O que a gente chama de corpos negros são corpos que, por conta dessa coloração, absorvem muita energia. Basicamente, você tem que pensar o seguinte. Um pouco aqui de física simples aqui. Não sou especialista no assunto, mas acho que vai dar para ilustrar. Você sabe que a luz que nós observamos, a luz branca, ela pode ser decomposta em várias faixas aí. Pois bem, superfícies brancas refletem essa energia, essa luz branca. Consequentemente, vão menor absorver essa luz e, consequentemente, se aquecer menos. Agora, corpos negros, eles vão absorver todas as faixas dessa luz branca, toda a radiação dessa luz branca. Consequentemente, vai se aquecer mais. Podemos citar um exemplo de corpo negro, asfalto, tampas de bueiro, superfícies também como cimento, calçadas, já tendendo aí ao albedo mais próximo ao branco, coberturas vegetais, superfícies pintadas de branco como cal, areia da praia. Se você reparar, a areia, quanto ela é mais clara, menos queima o pé. Se você talvez nunca pensou na palavra albedo, sem querer você já praticou esse conhecimento quando estava aquele dia ensolarado pra caramba e você tinha ali duas camisas para vestir, uma branca e uma preta. Aí você falou, qual que vai me incomodar menos? E aí você pega a camisa branca, porque a branca esquenta menos. É a questão do albedo. Essa camisa branca, ela reflete mais energia, consequentemente, absorve menos e te aquece menos. Outra questão aí, a questão das coberturas vegetais, os corpos hídricos. Aqui eu apareço, deixa eu sair aqui um pouquinho. Isso aqui é o Lago Paranoá, que é um grande espelho d'água feito para arrefecer o calor que faz em Brasília, principalmente nessa época do ano. E aqui, exemplos de cobertura vegetal. Vegetação mais densa, que possui um albedo próximo a esse aqui. Vegetação mais esparsa, que possui um albedo próximo desse aqui. As folhas, mesmo aquelas, digamos, mais escuras, elas também ajudam a amenizar a questão do calor, porque parte dessa energia que é absorvida ela é utilizada nos processos fotossintéticos da planta. Então, você não tem a questão da absorção e simplesmente a irradiação desse calor. Capite? Sistemas predominantes de vento e pressão. Vocês já devem ter visto que existe um sistema de circulação atmosférica
massas de ar, zonas de alta e baixa pressão. Pois bem, esses regimes de vento, sim, vão mexer com a temperatura, afinal, vão definir como funciona o sistema de massas de ar. Quem vai estar sob influência de uma massa de ar quente, tropical, equatorial? Quem vai estar associado ou próximo a uma fonte de um ar polar, que é mais frio, mais seco? Então, sim, o sistema predominante de vento, de pressão, enfim, a circulação geral da atmosfera é um fator importante na hora de pensar a questão climática. E não estamos falando apenas dessa circulação, digamos, horizontal. Quando vocês pensarem em sistema de circulação atmosférica, é importante que vocês reconheçam que essa circulação é horizontal, ou seja, ao longo de superfície do globo, mas também é vertical. Ventos ascendentes nas zonas de baixa pressão, ventos descendentes nas zonas de alta pressão. Baixa pressão, o vento sobe. Alta pressão, o vento desce. Você tem que pensar o seguinte: pressão atmosférica, geralmente a gente coloca de forma sintética o peso da atmosfera sobre a superfície, ok? Mas essa questão não é só estática, ela também é dinâmica. Eu, particularmente, gosto de usar o termo pressão do ar em superfície. Pressão do ar em superfície. Por quê? Aí você considera uma questão dinâmica de vento. Ventos que sopram para baixo vão exercer sobre a superfície uma maior pressão. Imagine você debaixo de um ventilador. Você sente esse ar batendo no seu cocuruto, mexendo o seu cabelo, jogando ele para baixo. Ventos ascendentes que sobem, eles exercem, então, menor peso sobre a superfície. Baixa pressão. Captou a ideia? Alta pressão, vento descendo. Baixa pressão, vento subindo. E se esse vento sobe, o ar circunvizinho ele é atraído para ele. Então, centros de baixa pressão, gravem bem isso, são centros de atração de vento e vento que sobe para camadas mais elevadas da atmosfera. A alta pressão são ventos descendentes, ou seja, que vêm do alto da atmosfera para a superfície, e quando se chocam na superfície, se espalham. Então, são centros repulsores de vento. Essa informação vai ser útil lá na frente, pode ter certeza. E aqui, é claro, se estamos falando de ventos, estamos falando também de correntes oceânicas. Afinal, essas águas do mar se movem em função da dinâmica de ventos também, além, é claro, da própria rotação da Terra. Mas o fato é que quando essa água superficial se move, ela acaba redistribuindo a temperatura. Por exemplo, águas que são aquecidas aqui na zona intertropical, elas quando vão para áreas polares, elas levam consigo calor. Da mesma forma, essas águas frias que sobem para a região equatorial, elas também baixam a temperatura e principalmente deixam o ar mais seco. Afinal, se a água é fria, há uma menor evaporação, a maior resistência à evaporação. Logo, o ar sobre essas correntes frias, ele é naturalmente mais seco. Pois bem, e aí, passando aqui esse contexto, a gente pode pensar em uma questão como essa, que fala sobre como os fatores geográficos eles podem explicar o comportamento. Esse é só um exemplo. Isso aqui é do Enem de 2019 e fala sobre uma pequena cidade do Alasca. Bom, a gente não está aqui para ensinar geografia dos Estados Unidos ou geografia do continente americano.
Estamos no primeiro ano do ensino médio, então algumas questões de posição, de localização de certas áreas têm que estar na cabeça. Então, quando falamos em Alasca, espero que seja claro para vocês aonde está o Alasca no continente americano. Pois bem, e ele menciona um fato. O último pôr do sol do ano aconteceu dia 23 de janeiro, às 13 horas e 4 minutos. Bom, o fenômeno está relacionado à posição geográfica desse ponto. E aí, vocês acham que conseguem resolver essa questão? Se você acha que sim, beleza. Você pode agora dar um pause aí no vídeo, resolver a questão, depois aperta o play de novo para ver se você matou a charada. Mas o fato, se você já fez isso, é que se você respondeu certo, você deve ter considerado isso aqui, que é o seguinte, é a posição da Terra em diferentes momentos e estações do ano. A gente sabe que o hemisfério norte, Alasca, aqui. E olha só, durante o inverno no hemisfério norte, esse ponto ele fica basicamente na parte escura. Ao passo que quando é verão, ele fica quase todo iluminado. E no hemisfério norte, nessa época do ano, é verão ou inverno? Se você nunca foi lá, tenho certeza que um dia você assistiu Esqueceram de Mim, ou qualquer outro filme natalino aí, hollywoodiano, e sabe que nessa época do ano é inverno no hemisfério norte. Assim como é inverno lá, é verão para a gente. O nosso verão é o inverno deles. Então, estamos falando de uma situação de inverno no hemisfério norte. E essa questão da baixa luminosidade no inverno é em função da latitude. A latitude, ela define luminosidade e insolação. Consequentemente, influencia na temperatura. Beleza? Uma outra questão para vocês pensarem. Regiões áridas do mundo. De novo, é uma questão que é das mais comuns. Vocês devem estar pensando, bom, regiões áridas do mundo, regiões secas, com certeza estão relacionadas aos trópicos. Afinal, é a área mais quente. Então, deve estar ali próximo ao Equador. Presta atenção. Olha só onde estão as principais áreas desérticas do mundo. Estão próximas à chamada linha de trópico, Câncer e Capricórnio. As áreas próximas ao Equador, vejam, não são áridas. A aridez está aqui. E o que nós temos nesse ponto aqui? Zona de alta pressão. E o que tem a ver isso? Bom, zonas de alta pressão predominam ventos que vêm das camadas mais elevadas para a superfície e principalmente são áreas dispersoras de vento. Então, mesmo essa área aqui próxima ao litoral, você tem aqui a predominância de ventos dispersando. E mais, se você reparar, esse padrão de circulação muito tem a ver com isso aqui que nós falamos há pouco. Correntes marítimas. Se você pegar esse mapa e confrontar com esse mapa, você vai ver que nós temos deserto aqui, 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 aqui. Olha. Então, como vocês podem ver, o principal ponto dentre
essas opções aí seria qual? De novo, dá uma pausa, deu a pausa, resolveu, volta. Se você já voltou e marcou isso aqui, você respondeu certo. Bom, a ideia aqui, nesse comecinho de exercícios, é mostrar para vocês como essas questões vão aparecer para você. Não é ideia agora fazer resolução de exercícios, apenas ilustrar para vocês como esse conteúdo pode e será cobrado de vocês, tá certo? Não esperem tão e somente fazer uma relação de colunas. O clima tal acontece aonde? O clima tal acontece aonde? Esse clima aqui está relacionado a que características? É imperativo que vocês reconheçam os fatores, reconheçam como cada um dos fatores trabalha, para aí sim pensar questão espacial, mapas, pensar gráficos e tipos climáticos. Beleza? Outro ponto interessante e que eu trago para vocês, porque é um conceito que a gente vai trabalhar legal, é o conceito de equador térmico. Bom, essa figurinha aqui do lado, vocês já devem estar cansados de ver. Desde as séries iniciais, vocês devem ter pego algum lápis de cor e pintado lá aonde é a zona tropical, onde é tropical, onde é que é a zona polar, onde mora Papai Noel, onde tem coqueirinho, onde está o Brasil, etc, 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 etc. Bem, a linha do Equador é aquela linha imaginária que divide a Terra ali ao meio, 90 graus para lá, 90 graus para cá. É aquela linha imaginária da máxima circunferência. Equador térmico é outra parada. O equador térmico, em termos de conceito, vocês podem notar aí, é simplesmente a área mais quente, a faixa mais quente do planeta. Esse equador térmico não é fixo como essa linha do Equador. Ele é, digamos, móvel. Ora se mexe mais para o norte, ora se mexe mais para o sul, e também de espessura variável. E por que ele se desloca ora mais para o norte, ora mais para o sul? Bom, essa aqui são as nossas faixas do globo. Porém, a gente sabe que por conta do movimento de translação e a inclinação do eixo terrestre, nós temos os hemisférios aquecidos, iluminados de forma desigual inverno-verão e de forma igual em outono-inverno. E essas estações seguem ritmos diferentes. Enquanto o hemisfério sul é verão, no norte é inverno. Quando o hemisfério sul sai do verão para o outono e começa a ser resfriado, o hemisfério norte sai do inverno e entra na primavera e começa a ser aquecido. O hemisfério norte, então, vai conhecer o seu máximo aquecimento, verão, quando o hemisfério sul reconhecer a menor insolação, inverno. Então, os ritmos são diferentes no hemisfério norte e no hemisfério sul. Por isso, esse equador térmico, que é essa faixa aqui, mais quente, ela ora está deslocada mais para o norte, quando é verão no hemisfério norte, e ora deslocada mais ao sul, quando é verão no hemisfério sul. O fato é, o verão é a época, é a estação mais quente do ano. Mas ele acontece em momentos diferentes, no hemisfério sul e no hemisfério norte. E o equador térmico sempre acompanha esse verão. É verão no hemisfério norte, então o equador térmico vai se deslocar para cima. É verão no hemisfério sul, o equador térmico vai se deslocar para baixo. Captar a ideia? E isso vai fazer com que, por exemplo, a gente tenha mais ou menos esse contexto. Isso aqui é o equador térmico quando é verão no hemisfério norte. Esse aqui é o equador térmico quando é verão no hemisfério sul. Como
os oceanos, eles, digamos, são reguladores térmicos, nas áreas onde você tem água, essa variação ela é muito sutil. Agora, nas áreas onde predomina massas continentais, veja que a diferença ela é bem significativa. E é importante vocês guardarem essa figura. Explico. Quando falarmos sobre tipos climáticos, quando falarmos sobre regime de monções, isso aqui vai explicar muito para vocês. A flutuação desse equador térmico mais para o norte, pegando a Ásia, mais para o sul, pegando aqui a região da Indonésia, explica muito. Afinal, junto com esse equador térmico, nós temos a movimentação dessa zona de baixa pressão. Mas o que tem a ver? Ora, as áreas mais quentes, elas são áreas de baixa pressão. Então, pensa que quando o equador térmico está aqui, nós temos aqui uma zona de baixa pressão. Quando o equador térmico está aqui, a baixa pressão está nesse ponto. E isso vai fazer com que os ventos, ora soprem para cá, ora soprem para cá. E aí, com certeza, vai mudar o regime de chuvas. Mas isso eu vou falar mais adiante. Mas é importante que vocês reconheçam. Primeiro, o que é a linha do Equador, que nós trabalhamos desde a cartografia lá atrás, e o que é o Equador térmico, que é essa faixa mais quente e ela é móvel em função das estações do ano. Beleza? Então agora vamos para a nossa próxima parte.